A gente vai dar continuidade à programação, a gente está um pouquinho atrasado, eu sei que, enfim, a nossa próxima palestrante está ali angustiada com o horário, mas eu tenho um informe antes. A gente tem uma passarinhada agendada para as 17 horas, o guia é o Igor Camacho, dentro do Bioparque, então quem estiver inscrito aqui, fica atento ao horário, para poder estar no ponto de encontro, que é lá na barraca do Aristarquis. Tem uma plaquinha chamada Ponto de Encontro. Então, encontrem o Igor Camacho lá às 17 horas. A passarinhada vai ser dentro do Bioparque, ou seja, ele vai distribuir as pulseiras para poder entrar. Se tiver alguma desistência, sim. Aí o guia ele tem controle disso. Ele vai checar na lista, se tiver alguém que não esteja, você pode realocar uma pessoa. Então, dando continuidade à palestra da tarde, eu queria chamar... Já estou tão perdido nos horários aqui. A gente está na palestra às 16 horas, às 16h30, com a Adriana Sternhal Mendes, do Sítio Virtuoso. Conhecendo o Sítio Virtuoso. Eu faço questão de assistir porque ainda não conheci o Sítio Virtuoso, é um absurdo. Obrigado, Adriana. Com você a palavra. Boa tarde. Acho que muita gente aqui já me conhece. Eu sou a Adriana Mendes, do Sítio Virtuoso, e fiquei muito feliz com o convite de estar aqui hoje no Avistar Rio, né, pela primeira vez participando, e podendo compartilhar um pouquinho da trajetória do Sítio Virtuoso, que tem 5 anos, né, desde que foi fundado, e mostrar também um pouco do que tem acontecido desde então. Bom, para quem não conhece, o Sítio Virtuoso fica em Nova Friburgo, no distrito de Lumiar, também conhecido como Serra Verde Imperial, que teve uma colonização inicial suíço-alemã, e que ainda tem como atividades principais a agricultura, turismo ecológico e indústria de moda íntima. Pode passar. Bem, o Virtuoso é uma propriedade de 50 hectares, né, dos quais 90% se mantém, né, intacto, e nesses 10%, né, onde ficam as benfeitorias, os plantios e tal. Fica numa altitude de 1.100 para 1.400 metros, né, de floresta ultramontana. É uma área de transição de floresta úmida e seca, baixada em altitude, e está dentro da unidade de conservação, que é a APA de Macaé de Cima, aquela verde, né? E a APA de Macaé de Cima, ela sobrepõe o Parque Estadual de Três Picos, e formando um corredor de cerca de 100.000 hectares, né, de área preservada, e, por isso, com bastante diversidade, né, de fauna e flora. Muita gente que vai ao Sítio Virtuoso acaba me perguntando: como é que surgiu a ideia de fazer esse sítio? Você já observava aves e tal. Então, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar abreviar bastante, que é o seguinte: o sítio foi adquirido nos anos 90, 1990. Não tinha nada no sítio, né? Não tinha casa, não tinha estrada muito ruim, luz, nada, né? Então, nessa época, eu estava indo para morar em Friburgo, recém-casada, e com esse plano de morar, né, fora da cidade, e tinha o objetivo de transformar o Virtuoso numa propriedade sustentável onde eu poderia viver nela, né? Porém, com o passar dos anos, demorou 1 ano, mais ou menos, para fazer a primeira casinha, que é essa casa de pau a pique, e ter um mínimo de infraestrutura para chegar. Então, em 91, eu mudei para o Sítio Virtuoso, né? Inicialmente, a gente tentou o cultivo de hortaliças, ervas medicinais, plantas ornamentais. A gente fazia uma cesta com produtos de produtores locais, entregava aqui no Rio. Então, fizemos isso por um certo tempo, mas passado mais ou menos 2 anos, né, nessa altura eu já tinha a minha primeira filha, primeira e única, a gente viu que não estava realmente conseguindo sobreviver do sítio, né?
E fora todas as dificuldades, não tinha luz, não tinha telefonia, etc. Então, eu fui para Downtown Lumiar, né? Onde eu vivo até hoje. E de lá a gente começou a fazer outras coisas. Tempos depois, eu fiz um concurso na rede estadual de educação, onde eu dou aula até hoje, né? E meu ex-companheiro também foi fazendo outras coisas, etc, etc. O tempo foi passando. E aí aquele projeto... Volta, por favor, para trás, porque isso aí ainda não... Obrigada. E aí o projeto do sítio, né, foi ficando meio para trás. Até que, mais ou menos em 2017, né, eu já estava decidida a vender o sítio, já tinha me separado, já não estava realmente dando conta de cuidar do sítio, a minha vida tinha tomado outro rumo. E o sítio estava à venda, e já tinha uma pessoa interessada praticamente para comprar. E, ao mesmo tempo, né, nessa mesma ocasião, eu vi uma divulgação do Vem Passarinhar, né, que na ocasião era em Macaé de Cima, que fica a cerca de 15 quilômetros de onde é o sítio. Aí eu já tinha ouvido falar em observação de aves, mas nunca tinha praticado e nem visto ninguém, né? Então eu falei, pô, tenho curiosidade, vamos lá, vamos e tal. Aí pegamos, andamos 1 hora em estrada de terra, porque o lugar era bem longe. Fica a 15 quilômetros, mais ou menos, do sítio em estrada de terra. Chegando lá, né, a atividade já tinha iniciado, devia ter 3 ou 4 pessoas, o lugar era longe pra caramba e tal. E aí, quem era o guia? O Igor Camacho, que está fugindo ali. Né? E aí eu conheci o Igor. E, bom, nunca tinha passarinhado, né? Então, eu participei da atividade e fiquei completamente maravilhada. Falei, pô, que coisa legal e tal. E aí, logo me veio a ideia, né? Falei, pô, será que essa não seria uma atividade que seria legal para eu fazer lá no Virtuoso e tal? Isso era mais ou menos meados para final de 2017. Então, combinei com o Igor, né, uma visita lá no sítio Virtuoso. E ele foi no mês seguinte. E aí, quando ele esteve lá, ele falou, pô, Adriana, tem tudo a ver e tal, porque é uma área muito conservada e fica a menos de 2 quilômetros da rodovia. Ele falou, não, super legal. E aí, então, o próximo slide... Pode passar. Sim, mas por onde começar? Ele já tinha pulado, tudo bem. Então, a gente pensou por onde começar. O primeiro passo foi feito o levantamento da ave e fauna durante 1 ano, né? Inicialmente, a gente teve registro de 157 espécies, atualmente já está cerca de 240. Pode passar, por favor. Depois fizemos o mapeamento das trilhas, melhoria dos acessos, produção e instalação das marcações. Pode passar, por favor. Aí chegou a hora do comedouro, né, que teve a escolha do local, né, durante esse levantamento, e a montagem e ativação de um comedouro provisório, né, e sempre levando em consideração a questão da posição do solo, né, e do fundo infinito. Aí eram coisas que o Igor já colocou, que eu não sabia, por questões também da fotografia, né. E fizemos o primeiro rádio, o rádio 1, já aproveitando a demolição de um paiolzinho que tinha, fizemos a montagem do rádio 1. Pode passar, por favor. Depois passamos para escolher o local do comedouro de grãos, né? E teve a escolha do local, né, durante o levantamento, fizemos a serra, de novo levando em consideração a questão da posição do sol, e também a altura do solo, porque o RAID, ele é um pouco baixo relevo, para a pessoa, quando estiver dentro do RAID, o bicho de chão ficar mais ou menos na altura dos olhos, né? Então, fizemos essa montagem aí do comedouro e rádio 2. Pode mudar, por favor. Depois, passamos para a parte da jardinagem, né, aproveitando as plantas que já tinham a oferta das plantas, como bastante tipos de bromélias, e introduzindo também
de outros tipos de flores, sempre tentando usar espécies nativas e atrativas para beija-flores. Pode passar, por favor. Passar. Recentemente, né, isso aqui já foi uma segunda etapa, nós fizemos essa armadilha luminosa, que já mudou um pouquinho, mas usamos inicialmente uma luz mista, uma luz negra, e uma tela para atrair, né, insetos. Pode passar. Depois, né, inicialmente havia só aquela primeira casinha, que é uma casinha de pau-a-pique, e uma casinha, né, em obras. Pode passar. Então, após até a inauguração, foi em 2019, né, eu fiz a reforma daquela casinha que estava em construção, que virou uma casinha de hóspedes, e no ano passado eu fiz uma casa também, uma segunda casa de hóspedes com 2 quartos. Pode passar. Também uma piscina natural em cima de uma área de nascente, um banheirinho seco. Pode passar. E aí, e agora, né? Como é que será que está? Bom, a gente tem atualmente 3 circuitos de trilhas, né? Tem a trilha vermelha, que é aquela que é a mais longa, de 3 quilômetros, que sobe por dentro da mata. Tem a trilha amarela, de 1,5 km, que é mais uma trilha que passa em borda de mata e dentro das estradinhas do sítio, que é onde as pessoas costumam fazer a passarinhada, que é mais fácil e tem melhor iluminação para foto e tal. E uma que fizemos recentemente, que é a trilha azul, de 900 metros, que passa numa área mais seca, em topo de morro. Fora isso, né, essas trilhas, na trilha vermelha tem o mirante, no alto, na amarela também, tem, né, 4 pontos, essa é coisa do livro, tá? 4 pontos e 17, vai coisa de especialista, mas tudo bem, tem tudo isso. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, como ficou, né? O RAID 1 ficou assim, como do lado de cá, que ele, né, atualmente ele tem a Wi-Fi, porque ele fica bem próximo da área de estacionamento e eletricidade e tal. E o comedouro, ele já tem mais de 40 registros, né, de espécies que frequentam o comedouro. E, recentemente, a gente fez, tem 2 semanas, por isso que não está aí, fez um anexo, né, uma extensão desse comedouro com 2 troncos de árvore, que a gente fez tipo como se fosse uns buraquinhos assim, como se fosse uma toca, e botou a banana ali dentro, né? São 2 como se fosse uma baliza e com cipós. Então funcionou super bem, as aves ficam nos cipós e vão lá comer a banana, você não vê a banana, né? Só vê a ave assim meio querendo pegar a banana e tal, então abrindo, né, novas áreas, novos puleiros e novas oportunidades para foto, né? Então aqui são algumas das aves que frequentam esse comedouro, né? O araçaí-banana, o araçaí-pipoca, as saíras lagarta, o bandeirinha, pica-pau de cabeça amarela e a juruva, que esse ano foi a vedete, porque a juruva ela já está super acostumada no comedouro, frequenta várias vezes ao dia, então foi bem legal. Pode ir. E o RAID 2, né? O RAID 2, começando por aqui que ele está vendo, ele fica, você vê, ele é alto, mas quando você entra nele, você abaixa um pouquinho, né? Então, quando a pessoa está sentada lá dentro, os olhos ficam mais ou menos na altura desse puleiro que a gente botou aqui, né? E atualmente a gente está botando também tenébrio e já tem registro da tovaca cantadora aqui. Até tem uma foto ali da Bárbara, de uma tovaca, o lugar é esse aqui, tá?
Enfim, e tem cerca de 10 espécies, né, que já tiveram registro. E também, nesse ano, a gente botou uma iluminação artificial, porque às vezes essas aves aparecem em horários tipo 5h30 da manhã ou 5 da tarde, e por estar escuro, às vezes a foto não fica tão legal. E aí, inclusive, essa foto ali, deixou só para vocês saberem qual é ali, Bárbara. Essa aqui, né, foi feita ali. E ela usou a iluminação, no caso, para tirar essa foto. Pode passar, por favor. No raio de 2, né, tirando a tovaca, que é meio novidade, que não está ali, mas a Pariri, os Urus, Inhambuaçu, as Juritis e o Tchejubando, que fica dando mole também por lá. Pode passar, por favor. Armadilha luminosa, né, em funcionamento. Já botamos uma terceira luz, né, tiramos aqui, tá 2 luzes negras e uma mista. A gente tirou uma luz negra e botou que é uma, acho que é vapor de mercúrio, uma luz diferente, porque cada tipo de luz atrai um determinado tipo de inseto. Então, a gente botou um terceiro tipo de luz com essa esperança de atrair mais coisas, né? Pode passar, por favor. Então, aqui, logo no início, quando a gente colocou, foram algumas espécies que apareceram, né? E, fora isso, o objetivo também, além de atrair essas espécies, que tem gente que gosta, né, também de fotografar, atrair as aves insetívoras, né? Então, a gente já vê que no entorno desse local já tem algumas aves que ficam lá meio oportunistas, tentando, né, um insetinho ali para um fast food. Pode passar, por favor. Aqui são os jardins, né, agora mais estruturados, né? Pode passar. E algumas das espécies de beija-flores, né? Em 2 aqui nas laterais são 2 tipos de bromélias nativas, né? Então ali tem um garganta rajada, no meio o rubi, a fêmea do rubi, e aqui o fronte violeta, que são 3 espécies bem comuns nos comedouros e nos jardins ali em torno da casa. Pode passar, por favor. Agora, a hospedagem atualmente tem essas 3 casinhas, né, no total de 4 quartos. Pode passar, por favor. E as casas, né, têm a infraestrutura para a pessoa, não é assim pousada, né? A pessoa que vai para lá, ela pode fazer a sua comida ou, eventualmente, até encomendar alguma coisa, mas não é um sistema de pousada, é mais aluguel dessas casinhas. E aqui a piscina pronta, o banheirinho seco, né? A lateral do banheiro seco é onde tem a tela, a armadilha luminosa. Pode passar, por favor. E aí, o que tem acontecido, né? A gente montou toda essa estrutura, o que tem acontecido por lá? Bem, hoje até alguém me falou sobre essa questão do sapear, né? Então, já rolou. Já estamos na 5ª edição de uma que eu chamo imersão ornitológica, que seria um final de semana, né, virtuoso, Caledônia ou outra coisa, né? Ali foi uma que o Daniel fez, a Denise estava até ali, né, Denise? Esse ano teve o projeto Vem Sapear, promovido pela INEA. Temos um monitoramento, tem cerca de 20 câmaras traps, né, nas trilhas, e o Juran Santos, ele monitora, né, as imagens dessas câmeras, e ele tem um programa no YouTube chamado Aventura Animal, onde ele, né, faz um programa com essas imagens. Então, ele já fez 3 programas do Aventura Animal com imagens do sítio virtuoso. Eles são em unidades de conservação, normalmente, que ele coloca. Então, não, só falta mais um pouquinho. Obrigada. Então, ele faz esse projeto lá no Virtuoso, né? Fora isso, teve 2 edições do Vem Passarinhar,
né? RJ lá também, pode passar, por favor. Os eventos, né, que são, né, promovidos pelo Virtuoso, esse que vai ter o próximo agora, dia 18 a 20 de outubro, que é essa imersão ornitológica, né? Que dessa vez vai ser a Régua, o Virtuoso e Caledônia com o Igor. No dia 12 de outubro também vai ter uma com o Daniel Melo, só que o grupo já está fechado, mas era Guapimirim, Virtuoso e Caledônia. Então, antes eram Virtuoso e Caledônia, agora esse ano a gente colocou mais um destino. E as passarinhadas, que eu faço desde o início, que normalmente pego o período dos corredores mais ativos, né? Então, esse ano foi de junho a setembro. Pode passar, por favor. Também a gente tem trabalhado com turismo receptivo, essas são algumas das agências, né, ou locais, instituições que estão colocando o Sítio Virtuoso em seus roteiros. Né? Pode passar, por favor. E como usar bem, tem day use, tem hospedagem, esses grupos especiais e eventos, como, né, foi mencionado. Pode passar, por favor. Outra coisa interessante sobre o Sítio Virtuoso, né, é que num raio mais ou menos de 100 quilômetros do sítio, há outros locais para observar muito interessantes, né? E, por exemplo, Caledônia está a 40 quilômetros, você tem lá a Saudade de Asa Cinza. Tem a sede do Três Picos, né? Também o núcleo Jequitibá, 40 quilômetros, que já tem espécies de média altitude. Depois você tem a Régua, né, com as espécies de baixada, lagartos e tal, a 70 quilômetros. A Casa do Cani, também espécies de baixadas e comedouros, 100 quilômetros. Sumidouro, 70 quilômetros. Né? Telão, Formigueiro da Serra. O Parnaso, que é um pouco mais longe, né, espécie de floresta montana. E a Reserva Florestal Mico-Leão Dourado, a 115. Então, também é uma opção que a pessoa pode ficar hospedada lá, ter como base e passarinhar em outras localidades no entorno. Pode passar, por favor. Bem, a gente tem contato, né, no Instagram, site, e-mail, WhatsApp, Facebook. Então, quem tiver curiosidade e tiver vontade de conhecer o sítio pessoalmente, pode entrar em contato que eu respondo as dúvidas e dou maiores informações. Bom, muito obrigada, agradeço aí ao Avistar, a produção, pelo convite. Muito obrigada.